A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite. Estamos aqui uma sexta-feira, uma célula, que geralmente, como todos sabem, é uma palavra curta para reflexão e para discussão, debate, entendimento da palavra de Deus. E eu já vou começar na palavra, depois eu digo a razão que tocou no meu coração já desde cedo, algo que me deixou até indignado, até. Acho que essa é a palavra certa. Está lá em Colossenses 2, do 13 ao 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Essa parte eu fico mais com a parte que Jesus, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Amados irmãos, eu quero aqui explanar um pouquinho da minha indignação, porque de manhã eu estava assistindo o jornal, eu gosto de assistir jornal, aí que falou de carnaval, eu vi, nossa, já começou o carnaval. E falando lá, nessa observação que eu quero deixar registrado aqui, eu vi que já estão festejando já o carnaval. Vi no noticiário que as escolas de samba já estão, aí eu vi lá, homenageando os deuses, os orixás da vida lá, que eu não, confesso para os irmãos que eu não entro nessa seara, porque não domino esse assunto e também não pretendo entrar nessa questão. Mas me doeu. Isso daí eu falei assim, Senhor, eu olhei assim e falei, nossa, já começou, e já estão adorando outros deuses. Assim, a semana passada estavam falando de Páscoa, falando de Cristo, e eu analisei, e eu diria, sem medo de errar, que todos, quando digo todos, é todos, estávamos falando de Páscoa, independente de religião. Todos estavam num socorro lá, é Páscoa, que é a morte de Cristo, e agora estão fazendo festa para outros deuses, sei lá. Me deixou muito preocupado, isso doeu, eu olhei assim e falei, nossa, isso me doeu. Eu falei assim, as pessoas esquecem rapidamente daquele que morreu na cruz para nossa salvação, para nossa remissão, para a remissão dos nossos pecados, que lá no Calvário, meus irmãos, foi pregado pelo pastor Guerra, no domingo, que lá na cruz, no último suspiro, ele pediu ao Pai para nos perdoar. Perdoa para que eles não sabem o que fazem. Foi uma das primeiras frases que Jesus disse na cruz. Você vê, ele pediu para nos perdoar, aquele que depois de vencer a morte, e em vencendo a morte, sabe o que Jesus fez depois de vencer a morte, depois de ressuscitar, depois de pagar todos os nossos pecados, levar os nossos pecados na cruz? Ele foi preparar um lugar que a palavra nos diz, que faz, eu vou preparar-vos um lugar. Jesus está lá preparando um lugar para nós, ele vem sem demora, e isso eu vou dizer, meus irmãos, me doeu assim, as pessoas estão esquecendo de Cristo rapidamente. Amados, nesses últimos dias, assim como todos os dias, temos que buscar mais a Deus, ou melhor, nunca desistir de buscá-lo, né? É isso que eu digo. E Jesus, quando fala lá cancelou a dívida, a gente tem que fazer um parâmetro, uma analogia à nossa dívida, à nossa vida carnal, ok? Imagina você com uma dívida terrível, podendo ser processado, preso, que seja, e vem alguém lá e cancela, perdoa essa dívida. Você agora, o seu nome está limpo, você pode seguir a sua vida. Foi isso que Jesus fez. Nós tínhamos pecado de morte, estávamos condenados, e Jesus veio na cruz. Meus irmãos, não podemos esquecer da morte de Cristo na cruz. Sabe o que é? Eu tenho que sentir
pensar em sentir o que ele passou lá na cruz por mim, por você, por nós, e nós estamos jogando isso fora, desvalorizando. Vamos apegar mais à palavra de Deus, vamos buscar mais a Cristo, buscar o amor dele, porque ele é amor, é justiça, mas ele é amor. A palavra nos diz que Jesus, por intermédio da sua morte na cruz, cancelou o escrito de dívida. Sabe o que dívida é essa? É os nossos pecados. Até o último suspiro, isso, a última palavra. Jesus, o Cordeiro, pagou nossas dívidas, lavou nossos pecados com seu sangue. E através desse sangue estamos limpos, limpos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Isso aí é motivo de dar glória, glorificar Jesus, glorificar Deus. E, e, e nós vemos que esse mundo assim, realmente, e a palavra é sábia nesse ponto, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E segundo, em 1 Pedro, lá 2:24, ele fala assim, a palavra nos diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Essa palavra está dizendo para mim, para você, que Jesus, através na cruz, através da sua morte na cruz, cruz do madeiro, nós estamos curados. Para que vivêssemos pela justiça, pela palavra, pela graça de Deus. Foi pelas suas feridas vocês foram curados, você, nós fomos curados. E é essa reflexão que eu trago aqui, porque hoje me doeu muito, assim, as pessoas, essa história se repete, né, meus irmãos? A história se repete, já visto o povo que saiu do Egito, depois de um tempo ainda voltou, fez Deus lá de ouro. Então, mas a palavra está aqui para a gente ver os erros que as pessoas cometeram, os acertos, e tentar e seguir a Cristo, olhar para o alto, tentar não errar. É difícil, nós eu diria que nós amanhecemos já pecando, nós já somos pecadores por natureza, mas Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, então busca Ele, se verdadeiramente se arrepender, ele é fiel e justo para nos curar. Vou fazer uma leitura da palavra, está lá em Efésios 2:1-5, e eu vou ler aqui na Bíblia. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Amém? Glória a Deus. Isso me deixou muito mais tranquilo. Assim, mas em Cristo, eu tenho que buscar Cristo. E a palavra também nos diz lá em Josué, não podemos esquecer da passagem de Josué, que Deus fala para Josué meditar na palavra de dia e de noite. É isso que nós temos que fazer, buscar a Cristo dia e noite, incessantemente, orar e vigiar. É o que Deus nos manda fazer, para que nós quando vemos essas coisas do mundo, ficarmos escandalizados, porque se nós ver as coisas do mundo e não ficar escandalizado, não tiver nenhum sentimento que seja de repulsa a algo do gênero, alguma coisa precisa ser corrigida dentro de nós. Então, lá em Josué 1:8 já fala, na primeira parte, só vou ler a primeira parte. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Eu fui ver pesquisando na internet,
um conceito bem interessante da meditar na palavra de Deus dia e de noite. Para meditar significa refletir na mensagem bíblica em nosso cotidiano. O cristão que medita com regularidade deixa seus pensamentos serem inundados pela verdade de Deus, se satisfazendo no Senhor de maneira completa. É isso que eu quero deixar para os irmãos para reflexão. Que, né, esse mundo faz festas que às vezes, assim, lá no culto, acha que é uma coisa boa, mas não, é uma festa para outros deuses, que não é de Cristo. Deus não se agrada dessas festas. E, e há muito tempo já vem assim, a gente vai, num caminhar com Cristo, a gente já vai tendo já essa repulsa dessas coisas. O exemplo é o carnaval. Eu, graças a Deus, nunca gostei de, dessa, dessa festa. Então, acho que já era um cuidar de Deus nesse sentido. E aqui fica a reflexão, assim, nunca esquecemos, nós nunca esquecer o que Cristo da morte, o que representa a morte de Cristo na cruz para nós cristãos, que foi eu diria que é um marco, assim, um divisor de águas, assim, através de Cristo, Jesus Cruz, nós somos curados, nós estamos salvos. Só buscar Ele, arrepender-se, que Jesus, a primeira pregação que Jesus fez foi arrependimento. Arrependa-se e volte para Cristo. Jesus está às portas. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ele já está às portas. Vamos ficar vigilantes, meditar na palavra de dia e de noite. E lembrando que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Em breve estaremos com Cristo, em nome de Jesus. Essa é a reflexão de hoje. Eu agradeço a oportunidade. Espero que alcance vários lugares, espero que as pessoas meditem e voltem a Cristo. Aqueles que não estão olhando para Cristo, o alto, que é de onde vem o nosso socorro, que passem a olhar, que se arrependam e voltem para os caminhos de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.